Ali estava se abrindo, naquele dia, a maior empresa do mundo. A maior empresa do mundo, porque era nossa. Já fui camelô, né? Já fui camelô, já ajudei roupa, vendia roupa, não é isso? Em Amargosa. É por isso que eu falo muito dessa determinação. Eu não posso errar. Porque imagine, vocês que estão escutando, a farmácia ela não tinha medicamento quase nenhum. Se um bairro daquele com uma farmácia tão pequena, você entra uma vez ou entra duas, você com certeza não encontrando o produto, você não vai mais. Jamais. Fala turma, e aí, como estão? Inaugurando aí nosso podcast Morro e Não Vejo Tudo. Como vocês já sabem, conheço mais de 417 municípios da Bahia e já vivi tanta coisa, já ouvi tanta história, que dá até para construir e escrever um livro, talvez de mais de 1000 páginas. Mas nessas minhas caminhadas, fui conhecendo pessoas, ouvindo histórias, conhecendo lugares lindos, mas resolvi fazer esse podcast para passar para vocês todas essas histórias. Então não esqueçam de me seguir e curtir no nosso Spotify e também no YouTube as nossas histórias. E nessas minhas idas e vindas, conhecendo, fazendo amizade, conhecendo clientes e clientes que vêm se tornando amigos, conhecendo as histórias deles, resolvi entrevistá-los. E hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, um empresário aqui de Feira de Santana, de sucesso, um case de sucesso em Feira de Santana, para dividir comigo essa questão de morro e não vejo tudo. Talvez vocês já conheçam, quem não conhece vai conhecer agora. Está com mais de 19 farmácias aqui na região. E estou aqui hoje com o meu amigo, meu irmão, Juscelino Brito. Obrigado pelo convite, participar desse seu projeto Morro e Não Vejo Tudo. Bem interessante, né? A chamada do podcast é bem legal. E estamos aqui, vamos contar a história, vamos falar de empreendedorismo, dar risada. Legal, estou aqui para você falando e a gente... Pronto, bate bola, não se preocupe não. Essa questão do morro e não vejo tudo, Brito, começou em Itabuna. Eu fui criado por minha avó. E eu cresci ouvindo minha avó dizendo: meu filho, eu morro e não vejo tudo. Meu filho, eu não vou viver para semente. Ela falava isso o tempo todo. E ela morreu e não viu tudo. Provavelmente eu vou morrer, você vai morrer, e a gente não vai ver tudo. E aí eu lhe falo, e aí eu lhe pergunto, qual a história por trás de Juscelino Brito? A história por trás de Juscelino Brito. Eu posso dizer uma pessoa extremamente preocupada em tudo que faz, ou seja, focada, né? Sou de Amargosa, né? Já falamos. E eu vim de Amargosa para a Feira de Santana em 1993. Mas eu já estive por aqui. Minhas férias eu tirava aqui com meus tios. Sim. Eu tenho muitos tios aqui. Seu Pedro? Seu Pedro, Aurino, Aurélio. É muita gente. Eu acho que se eu for enumerar aqui, a gente fica família até toda amanhã. aqui. Eu não sabia. Muita gente. Principalmente no Jardim Acácia. E assim, eu sempre enxergava a Feira de Santana como uma grande metrópole. E na verdade é. Quando você chega ali, perto da ponte do Rio Jacuípe, que você começa a ver aquelas luzes, e aí você começa a vislumbrar que cidade grande, né? E é aqui que eu quero empreender. Só para você ter ideia, eu quando vim de Salvador para a feira, eu falei: eu não vou me adaptar em feira. Salvador, com aquela imensidão dela, um monte de coisa na questão de cultura, de esporte. E eu gosto muito de esporte, sou Vitória igual você. Vitória, com certeza. Estamos aí bem, viu? Estamos bem. Aí eu falei: rapaz, não vou me adaptar em feira. Mas acabei me adaptando de uma forma que hoje eu não troco feira por nada. Eu nunca pensei em ir para a zona rural. Hoje a gente está com um pedacinho de terra aí. Coisas que feira cativa a gente. Mas eu vejo feira com potencial gigante, Brito. E aí, antes de vir para a feira, eu quero saber isso. Antes de vir para a feira, antes de pensar nessa coisa de vou me meter em farmácia, essa história como foi? Você fazia o quê? Ele parou de fazer e falou: vou para a feira e vou botar uma farmácia. Como é que foi isso? É isso, ó. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Na verdade, eu ajudava a minha mãe e meu pai, né? Minha mãe tinha barraca em feira, eu sempre ajudei. Já fui camelô, né? Já fui camelô, já ajudei roupa, vendia roupa, né? Isso em Amargosa. Em Amargosa. Né? Ajudava a minha mãe, a gente acordava às 5 da manhã, né? Para ajudar a levar as Montava coisas. Montava feira. Barraca. Barraca com sandália, roupa, várias coisas. Sim.
Então, assim, desde cedo a gente aprendeu a trabalhar, né? E a gente tem esse lema de que a gente precisava ajudar em casa, né? São 7 irmãos. Nossos pais, eu acho que são a minha referência no mundo, porque sempre foram dignos, nunca deixou faltar nada para a gente, mas a gente sabe que com muita dificuldade. Então não tem essa de ficar em casa esperando, não. A gente vai ajudar a trabalhar, a produzir também. Sim. Então desde cedo a gente começou a trabalhar. Nilson, meu irmão, ele já na época estava montando uma farmácia também. E aí entra justamente esse desejo para mim montar uma farmácia, né? Eu começo a trabalhar ali, eu comecei a namorar, né, minha esposa, e aí a gente começa a sonhar em montar uma farmácia. E aí comecei a juntar alguns recursos, né, a esposa também. E aí eu chamei, o interessante é isso, eu chamei uma pessoa que é Pedro Brito, que é meu tio. Sim, né, entre esses tios, isso. É lá o quê? Feira 6? Lá? Feira 7. Feira 7. É para a gente abrir uma sociedade, veja. Eu não tinha condição nenhuma, porque realmente eu não tinha dinheiro, né? E eu falei, poxa, eu tenho que chamar uma pessoa que consiga me ajudar a abrir a farmácia. Seu Pedro nessa época já tinha farmácia? Não, ele era vendedor. Ele vendia. Ele saía visitando as cidades, era vendedor. Então foi uma pessoa que eu chamei, né, para montar a sociedade, no desejo. Mas assim, com muita lucidez do que eu queria, mas com muita força de vontade para o que eu não tinha. Porque lucidez porque eu quero é interessante, porque eu quero empreender. Eu acho que isso está no DNA de minha mãe, de meu pai. É porque às vezes a gente a gente quer o tempo todo, né? Eu falo sempre isso. Querer, a gente quer o tempo todo, mas tem gente que quer e não faz. Quer e não faz. Eu falo direto, eu não consigo entender, Brito. O cara, eu quero ter dinheiro, mas não quer trabalhar. Justamente. Eu quero ter dinheiro, mas eu não quero ter problema. E não tem jeito. Para você galgar, para você conseguir, para você conquistar, não basta só querer, né? Tem que colocar em prática, tem que querer, tem que se esforçar. E eu vejo em você e na sua família, seus 2 irmãos que eu conheço sua irmã lá, o pessoal com o mercado. Tem a questão do empresário na veia, é incrível. Eu fico... Já eu não tenho muito essa questão de empresário, eu falo sempre. E eu trago muito para mim. Talvez eu tenha muito essa questão de gestão, talvez eu tenha muita questão de bate-papo, de trazer as pessoas, mas essa questão de empreender e de ser empresário, ter a visão empresarial que vocês têm e o foco que vocês têm e que você teve, eu lembro de você, Feira 5. Feira 5. Na garagem. Não era isso? Que a referência é essa, né? A garagem de casa, né? Porque não é o Feira 5 do contorno. Isso. É o Feira 5 da garagem de casa. Em frente ao campo. Então, Alex, nesse período, eu saio de Feira de Santana, justamente, né? A gente juntou a economia e veio justamente para o Feira 5, esse local, no conjunto Feira 5. Tem uma particularidade aí, porque assim, quando a gente vai olhar um ponto, e aí alguém falou com a gente, vá ali naquele local, ali tem um fluxo bacana, ele era um Feira 5, era um local pequeno. E assim a gente olhou, mas não tinha muito conhecimento, porque o conhecimento você vai adquirindo, né? O que você fala. Eu morro, é o que tem no podcast. Morro e não vejo tudo. E não vejo tudo, porque você está aprendendo o tempo todo, né? Eu tô o tempo todo em aprendizado. É tão engraçado que eu saía do Feira 5 e ia andando para o Parque P. E aquela Fraga Maia era só mato. Só mato. Em 1992. Cidade Nova ali começando ainda. Era só mato. Não, Cidade Nova já existia. Mas a Fraga Maia era só mato. E a gente fez isso, né? Arrumou a farmácia, colocou umas vitrines de vidro, o que pôde arrumar na época, um balcão feito de MDF. E uma coisa muito simples, feito não, comprado de segunda mão, né? E a gente montou essa farmácia com muita dificuldade. E aí vem agora a parte 2, que é comprar medicamento para essa farmácia. Ter crédito. Você sabe o que é isso. Você sabe o que é isso. Buscar crédito. Ninguém te conhece. Quem é esse cara? Quem é esse homem? E aí eu fui lá em algumas distribuidoras. Você é um CNPJ novo, né? Sua empresa é nova, tem de ter as primeiras compras à vista. E a gente não tinha esse dinheiro. Então, isso que é interessante. Ele parte o querer. Né? Porque eu poderia, nesse momento... Desistir, já baixar a cabeça e se desmotivar. E aí fui em outra distribuidora, olha, não tem condição, você compra a primeira à vista, depois a gente libera o crédito.
Então imagine, você está com um negócio aberto, que eu não fiz, logicamente, na época eu não tinha esse conhecimento para empreender, não tinha capital. Já que tinha gastado para comprar casa. Isso, E o que ficou pouquinho, e aí na época, logicamente, a gente começou a fazer, pegou assim um pouco do recurso que sobrou, já que a gente tinha lá, pagou uma parte da casa e comprou alguns produtos, mas muito pouco produto, né? Sim. E a gente monta essa farmácia. Já com o nome Brito. Já com o nome, né? Esse é o Brito, Farmácia Brito ali no pincel ainda. Não tem um negócio de essa coisa bonita, né? De alumínio composto. Chamou um cara lá que mexia com pintura. Pintado. E essa foto eu tenho até hoje lá, né? Pintado. Farmácia Brito no pincel. E assim, a farmácia era muito pequena, não tinha, era 20 metros quadrados, imagine. Faça aí a conta. 20 metros quadrados dessa sala aqui. Pois é, eu acho que maior talvez pouquinho. É maior um pouquinho. Mas assim, não tinha muito medicamento. E qual é o segredo? Eu não poderia deixar uma farmácia feia, né? Sem nada. O cara ia entrar e, vem cá, essa farmácia vai abrir ainda? É farmácia mesmo? Farmácia mesmo, né? Então eu peguei um bocado de caixa hospitalares, os medicamentos de Sonrisal, Anador, que era caixas grande, e saiu fechando todos os espaços. Mas fazia, porque você sabe que eu também conheço um pouco de farmácia, tem gente que tem essa estratégia, né? Que tira o produto das caixas hospitalares, deixa a caixa vazia, bota lá e coloca a caixa vazia. Essa é a estratégia. Porque isso é interessante que a gente arrumou a loja, né? Minha esposa que já estava aqui, a gente arrumou a loja e aí ficou aquela loja meio vazia. E aí a gente precisava dar um toque, né? E aí pegou algumas plantas, botou em um local, botou em outro, mas algo que foi feito com muito carinho. Sim. Ali estava se abrindo, naquele dia, a maior empresa do mundo. A maior empresa do mundo, porque era nossa. Né? A gente começava a entender que aquilo ali fazia parte da nossa vida. É o seu mundo. É meu mundo. Então eu posso dizer que é a maior empresa do mundo. Né? Porque você está abrindo ela com dignidade, com vontade, com garra. E aí eu falo muito do querer vencer. Porque depois de arrumada, você fecha. E aí eu chamo a minha esposa, eu falei, amanhã vai ser o nosso dia. O dia de a gente começar a empreender. Mudar de vida. Atender o seu. Porque, na verdade, a gente que veio de baixo e que começou a trabalhar cedo, a gente não pensava em riqueza. Eu acho que você não era diferente. A gente pensava em mudar de vida. E ter uma qualidade melhor de vida, né? Eu imagino que na sua trajetória no começo, eu vou botar essa farmácia aqui, você não pensava em ter 19 farmácias? Não. Né? Chegar no patamar. E aí eu falo, e aí, nisso aí, o que é que te motiva? O que é que te motivou? O que é que vinha assim, não, eu vou porque? Era o quê? O pensamento, ele não era o pensamento amplo, né, que a gente tem hoje, mas era um pensamento de ter o seu. Né? Ter o que sobreviver, né? Ter a sua dignidade de ter o seu dinheiro para fazer a sua feira. E falar em feira, quando a gente veio, a esposa trouxe vários alimentos e esses alimentos durante o tempo foi acabando, a gente estava sem dinheiro e assim, imagine, teve uma época que ela falou, o arroz só tem 1 quilo aqui, viu? Então assim, e aí voltando a abrir a farmácia, a gente abre com um entusiasmo, mas entendendo que eu não posso errar. É por isso que eu falo muito dessa determinação. Eu não posso errar. Porque imagine, vocês que estão escutando, a farmácia ela não tinha medicamento quase nenhum. Se um bairro daquele com uma farmácia tão pequena, você entra uma vez ou entra duas, você com certeza não encontrando o produto, você não vai mais. Jamais. Eu sempre falo isso, e no dia de hoje, a farmácia ou qualquer empreendimento, ele precisa ter essa percepção, enxergar o cliente, ter o cuidado de enxergar o cliente por um todo. E eu falo muito isso nos dias de hoje. Porque o cliente, quando ele entra no comércio, Brito, e eu brigo muito por isso, é oportunidade. É oportunidade, justamente. Porque o cliente entrou no seu negócio, é oportunidade. Ele está ali, é a oportunidade que você tem de transformar o seu negócio, de trazer o cliente para você. Como é que eu faço essa oportunidade se eu não tenho o produto? Como né? É porque assim, eu morro e não vejo tudo, né? Eu morro e não vejo tudo. Como é que você fez? O que eu vou perguntar, como é que você fez isso? É porque assim, foram muitas estratégias que foram montadas de uma forma tão, eu posso falar, caseira, né? Tão simples, mas que tem um efeito bacana. Foi o que eu tinha na época.
né? Sim. Então, assim, qual era meu pensamento? Não falar que não tinha um produto. Sempre ter a ideia de que ali eu tinha um produto e eu ia providenciar. Então, esse sempre foi o meu pensamento. Eu não posso desapontar o cliente, apesar da loja tão pequena. Então, o cliente entra na loja, eu falo muito isso, e aí ele procura os produtos e não tem, né? Eu sempre conto a história em que eu sei o nome do meu primeiro cliente, é uma senhora, inclusive ela já faleceu, eu lembro o nome dela. Como é o nome dela? É Dona Alexandrina. Sim. Lembro o nome dos primeiros medicamentos que ela foi procurar. Você tem contato com a família de Dona Alexandrina hoje? Eles já foram embora de Feira de Santana, né? Ela faleceu. Mas era aquela cliente fixa. Assídua. Então, assim, assim como ela, vários clientes procuravam medicamentos, você tem esse produto? Não. Se eu falasse isso, poxa... Joga o cliente fora. Olha, eu não vou comprar aqui porque aqui não tem, então eu vou para a rua. Então, a minha ideia sempre foi, vou providenciar, aqui terminou e levo na sua casa. Sim. Veja, o que a gente faz hoje, eu sempre falo que a empresa pequena, que tem essa graça, esse dom de ter o contato com o consumidor, né? Saber o nome dele. E aí, Alex, tudo bem? Como é que vai? Como é que está a sua família? Como é que está a sua filha? Como é que está seu filho? Isso não tem preço. É humanizar o atendimento. Humanizar o atendimento. Eu falo essa questão de humanizar o atendimento. Aí, voltando nisso aí, o interessante é que você vai por partes, e a gente está chegando em Dona Alexandrina, como você falou, mas sua inspiração, porque não é fácil. Pô, recém-casado, 21 anos, deixa a mulher em Amargosa, vem para a feira, uma imensidão sem tamanho, diante de Amargosa, é claro. Qual foi a sua inspiração? Você se inspirou em quê? Você fala, aquele cara ali, ou aquela pessoa ali e tal. Qual foi a inspiração? Minha família. A família? É porque a família, eles sempre tiveram esse DNA. DNA do comércio, do negócio. Então eu sempre olhei, por exemplo, meu irmão sempre teve esse DNA. A minha família, ele sempre teve esse DNA. Né? Então isso, você acaba sendo conspirado a seguir, a trilhar isso. Tem uma tia minha que ela sempre estava lá próximo. Ela trabalhava também, ela vendia na época café, então eu sempre estava junto, ela sempre estava junto. Então é uma inspiração que a gente sempre segue, né? Então eu digo que a família tem como inspiração, porque a todo momento eu estava acompanhando o que estava dando certo e logicamente querendo também que o meu negócio desse certo, né? Então aí voltando rapidinho ao assunto, esse período em que a gente ficou com a farmácia pequena, muito tempo eu fui na rua pegar medicamento e levar na casa entregar, do cliente. para o cliente não ficar sem. E levar na casa do cliente, que é o mais importante. Né? Vira referência, né? E lá você tinha contato com o cliente, com outro cliente. Então imagine, naquela época, o marketing, né? A mídia que eu tinha, que era a boca a boca. O cliente falava para ele não tem, ele providencia, se não tiver. Então, esse trabalho, ele nasceu muito do querer vencer. Sim. Porque senão poderia desistir ali. Inspirado, né? Inspirado na sua família, seus irmãos. São vários obstáculos que existiram ao longo do tempo para a gente pegar uma farmacinha dessa e comprar mais um pouquinho e pegar crédito depois e comprar mais um pouquinho. Então, assim, para montar esse negócio é muito difícil. Muito difícil. Foi a estratégia que você achou, né? E assim, é o que eu falo, esse tino de ser comerciante é incrível, e que vem de família mesmo, como você falou. Mas quando você pega essa questão, a inspiração da família, você novinho, aí você tinha que criar uma estratégia. Você tinha que criar estratégia. A mulher lá, qual foi a estratégia que você, naquela época, falou, não, eu vou criar essa estratégia porque eu acho que vai dar certo? Essa questão da estratégia é que eu precisava ter uma boa comunicação. É isso que eu falo. Sair da fronteira onde eu estava, naquele bairro, o que é que eu fiz na época que nós montamos? A gente colocou, por exemplo, a máquina de Xerox para tirar Xerox. Eu fazia muito serviço na farmácia. Aí, um exemplo, eu lembro que na época eu solicitei da Tele Bahia, eu acho que era Tele Bahia, para colocar um orelhão lá, para buscar cliente. Vender cartão. Na época era ficha. Então, aquele balãozinho que talvez a galera nem saiba o que é isso. Então, a máquina de Xerox, então eu criava várias estratégias para que eu tivesse cliente dentro da loja. E aí o que foi que eu fiz? A gente montou um encarte preto e branco, olha que negócio legal. E aí eu levava na casa do cliente, solicitava para os clientes visitar a Farmácia Brito.
Então, todo esse trabalho, esse planejamento, ele era muito simples. Sim. Mas é que ele tinha um efeito muito bacana, humanizado, entendeu? Porque assim, imagine eu chegar lá, bater na sua porta, falar quem eu era da farmácia. Eu lembro que eu pegava esses papéis, colava em alguns lugares ali. Eu fui em um bar de uma senhora e eu pedi para colar, né? Lá tinha um bar, frequentava gente. Sim. Falei, ô senhora, eu posso colar isso aqui, tal. Ela, não gosto que cole nada no meu bar. Eu fiquei sem graça. Aí você colava? Colava e entregava nas casas, né? Colava e entregava nas casas. Assim, todo o recurso que eu tinha e o que eu podia fazer era feito, né? Naquela época não tinha essa questão da internet. Então, depois disso, e aí a gente começou a ser reconhecido como uma farmácia que tinha tudo. Olha que interessante. Depois de alguns anos, a gente começou a ser reconhecido como uma farmácia que tinha tudo. O cliente chegava, pedia, você não tinha. Você anotava, providenciava. Na sua casa. Isso. Ia em outra farmácia. Cansei de ir em outra farmácia e providenciar. Agora é engraçado, eu ia pegar esse medicamento e aí eu te falo, eu não tinha lucro com isso, porque eu vendia o de 10 e ia buscar o produto de 10. Sim. Qual era o meu maior lucro? Justamente. Qual era o meu maior lucro? Era o cliente. E às vezes o cara não entende isso. O cliente está entrando na sua porta, ele está entrando para comprar, e às vezes o cara sai insatisfeito porque você não deu atenção. E você quer ver uma coisa, Brito? Cliente de farmácia é o seguinte, eu falo isso direto. Cliente de farmácia, se você entra numa academia, você pode se matricular ou não. Se você vai no açougue e quer comprar carne moída e não tiver carne moída, você pode também sair. Mas o cliente de farmácia, ele vai para comprar. Não tem jeito. O cliente de farmácia ele vai para comprar. Eu falo sempre de tudo é vendas e a importância da farmácia que tem no mercado. E eu lembro da pandemia, onde tudo estava fechado e só estava aberto farmácia. O cara não vai na farmácia para brincar. E se ele chegar lá e disser assim, eu quero um diclofenaco, eu quero uma dipirona, se não tiver o que ele quer, o atendente tem que estar preparado para mostrar a ele que tem a outra opção, porque ele vai lá para comprar. Eu acho que é uma diferença enorme dos outros clientes do outro tipo de mercado. O que é que você acha? Ou se não tivesse, preocupar em providenciar, o que eu sempre falo. Nessa vida nossa corrida, a gente precisa ser resolutivo. Você não tem tempo, o cliente não tem tempo. Eu falo muito isso. Eu não tenho tempo de pegar uma receita e comprar um aqui, comprar um outro lá, comprar outro lá. Por que a farmácia não ser resolutiva? Né? Hoje nós trabalhamos com 10 mil itens, mas mesmo assim o cliente chega com a receita de 4 itens e só tem 2. Mas a minha obrigação é, olha, eu não tenho esse aqui, mas vou providenciar. Ele tem na distribuidora, amanhã chega, eu levo. Então esses trabalhos é que mostra justamente o nosso DNA. Eu falo muito sobre a questão de ser resolutivo, e eu bato muito nessa tecla, porque é isso que faz com que você tenha esse lado diferente. A farmácia vende a ter remédio, mas ela precisa estar além disso. Ela precisa atender, ela precisa ser uma farmácia que consiga solucionar as necessidades do que o cliente está ali. E eu imagino que você nessa correria de abrir farmácia, fechar farmácia, fecha de lá, abre lá na Avenida de Contorno. Você imaginava estar com farmácia hoje em Shopping Boulevard, 3 farmácias na Getúlio Vargas? Passava pela sua cabeça isso? Olha, não passava, claro. Né? Você tinha essa noção já? Falando, não, eu estou montando isso aqui, mas eu quero ter 30 farmácias, sei lá. Na verdade, quando nós adquirimos a farmácia da João Duval, é que esse start ele veio de fato, né? Ele apareceu. Porque na João Duval a gente percebeu que o caminho era o caminho certo. Mas eu digo que, lógico, a gente está falando aí, talvez eu pulei uma etapa, que é justamente o que? A construção da equipe, que isso é muito forte. A construção, talvez seja o mais difícil. E o mais difícil. E esse é o grande desafio. Então, nesse período em que a gente começa a ir para o Sobradinho, a gente começa a construir uma equipe e começa a construir um formato de trabalho que a gente queria se diferenciar de tudo. Sim. E de todos. Por quê? De fato, a gente fazia um trabalho que era, rapaz, mas era muito assim, elogiado pelo consumidor, porque eles se sentiam bem. Então eu digo que uma das coisas mais preciosas que eu tenho na farmácia
A equipe. Porque sem a equipe, eu tenho portas fechadas, na verdade. Eu vejo você visionário nisso. Por quê? Você investe em treinamento, investe em capacitação, coisas que a gente não vê muito no mercado farma. Você tem alternativas, você, além de investir no atendimento do seu cliente, você também investe na sua equipe. Você tem um forró que você faz anualmente, e você faz para as 2 turmas. Então, é visão de empresário que realmente quer crescer. Na verdade, assim, o que a gente faz é negociar bem para, logicamente, vender bem, estar bem no ponto de venda. Isso é o mercado cru. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa ter um pensamento de que você estar presente no mercado com preço bacana, com bom atendimento, com equipe capacitada, com lojas boas, isso é uma preocupação constante. Mas nisso aí, eu vou lhe falar, tem medo de quê? Olha, assim, medo a gente tem, do futuro a gente não sabe o que vai acontecer, então é uma preocupação. Então, o medo é você não saber o dia de amanhã, mas você tem um planejamento, você sabe o que você está planejando. Então, eu não gosto de pensar muito, não tenho medo. Eu sou um cara muito preocupado, sabe? Eu me preocupo muito. Poxa, o que é que eu preciso fazer amanhã, o que é que eu preciso melhorar, mas eu não sou aquele cara muito de criar pânico, ou eu tenho medo de que vai cair um meteoro aqui. Não. Não? Nem na pandemia? Pois é, mas a pandemia é interessante. Eu falo isso para meus irmãos. Né? Foi uma época muito difícil e a gente sabe disso. E muita gente se isolou, né? Se fez necessário. Mas foi uma época que eu mais trabalhei. Foi uma época que eu mais trabalhei, mas não é nem só porque a farmácia estava aberta, não. Porque eu poderia simplesmente me recolher e deixar a equipe trabalhando. Mas eu tinha a necessidade de estar presente junto com ele, porque a gente passou várias dificuldades. Eu tive pessoas que entrou em parafuso. Algo que é bem interessante é que as pessoas sempre me chamavam da noite para abrir a farmácia. Sim. Sempre. Né? E aí tem uma brincadeira que morava na casa. Então, um cliente, uma época, me chamou procurando um medicamento para febre. E aí eu fui lá, peguei, ele estava com a receita, abri a farmácia, vendi o medicamento. E depois de 1 hora de relógio, ele foi lá, me chamou, o medicamento não resolveu não, eu queria que tu levasse meu filho em casa. Aí eu fui lá, peguei, ou em casa não, no hospital. Aí eu fui, peguei o carro, botei a pessoa, né, e fui levar. Então esse era o trabalho que fazia, um trabalho comunitário, né, pode-se dizer. Comunizado. Eu sabia que o nosso bate-papo ia ser bom demais. É coisa pra gente ficar conversando aqui 2, 3, 4, 5 horas. Mas obrigado demais por ter disponibilizado esse tempo aqui pro nosso canal Morro e Não Vejo Tudo. Antes de ir embora, eu tenho certeza que vocês aí já estão me seguindo. Vai lá no meu Instagram, @_CardosoAlex. Vai no nosso canal, clica lá, marca a gente. Quem tá pelo Spotify, lá na estrelinha, que a gente tá junto. Porque morro e não vejo tudo. Um abraço, Juscelino. Deus lhe abençoe. Valeu, Alex. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Valeu.